Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Eclesiastes 7:2 diz assim: é melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Amém, meus queridos. É com a tristeza no meu coração, né? É assim uma angústia, né, no coração da gente, que a gente recebe a notícia de pessoas, né, que morrem tão cedo, né? A morte em si, ela já machuca, né? E quando a gente vê, escuta notícia de pessoas tão jovens, né, com tanto talento, ou também que não tem talento, né? Mas sendo jovem, né, ainda dói mais ainda na gente, né, meus irmãos? E como diz a Bíblia, chorar com os que choram. Essa moça e essas pessoas que morreram, elas têm famílias, elas têm filhos, né? Pai, mãe, pessoas que estão sofrendo, né? Eu fico imaginando, se a gente que não é parente, a gente não tem ligação, eu não conhecia muito dela, dessa moça, né? E às vezes eu via na TV, vi poucas vezes, né? Mas o nome dela é bem conhecido, né? E é lamentável, meus irmãos, né? É muito lamentável. E estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque nessa pandemia a gente perdeu muita gente, sabe? Muita gente conhecida, né? Pessoas conhecidas no Brasil inteiro e pessoas conhecidas nossa também, né? E isso trouxe muita dor. E como diz a palavra, chorai com os que choram. Que Deus fortaleça essas famílias, que na verdade não foi só a da moça, né? Marília, né? Não foi só da Marília, mas se perderam também outras pessoas, se eu não me engano, 5 pessoas ao todo, né? E todas essas pessoas tinham famílias, eram vidas, eram almas, não é isso? E aqui Salomão está falando que é melhor estar em um velório do que em uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Uma vez eu vi uma escrita num carro do ML que dizia assim: os mortos ensinam os vivos. E eu fiquei encucada com aquele negócio. Como assim os mortos ensinam os vivos, né? E quando foi um dia, Deus clareou o entendimento na minha mente. Que realmente quando... E eu comparei também, né? Com esse versículo. Porque realmente quando a gente anda em festa, em muita alegria, a gente pouco para pensar nisso, né? E quando a gente está numa situação dessa, de velório, quando a gente vê, contempla, né, a morte de alguém, tanto conhecido como o parente, alguma coisa assim, a gente entende que aquela pessoa ela não sabia o dia que ia, né? Ou seja, sempre quando eu vou sair, meus irmãos, para algum lugar, eu tenho um costume, sempre que vocês escutam meus áudios, meus vídeos, vocês sabem que eu tenho um costume de orar, tanto antes como quando chego, né? E aí fica aquele pensamento na cabeça da pessoa, né? Será que a pessoa vai voltar, né? Porque as pessoas, quando elas saem de casa, elas nunca param para pensar nisso, né? Elas sempre pensam assim, não, eu vou e vou voltar. Por exemplo, onde essa moça, né, ia pensar, ia imaginar que ia fazer uma apresentação do trabalho que ela fazia, né, e não ia mais voltar. Onde aquelas pessoas que estavam com elas poderiam imaginar que seria a última vez que veriam a mãe, o pai, os filhos, a esposa? Não é isso, meus irmãos? Então aqui Salomão está falando que é melhor a gente ir no velório porque a gente vai meditar sobre isso. A gente sempre tem que viver, irmãos, o último dia. Aliás, o dia de hoje como se fosse o último.
né? Fazer o bem a quem nós tiver a oportunidade de fazer, estar presente na vida dos nossos familiares, dizer eu te amo, pedir perdão, fazer o bem, sempre imaginando, né? E se ali fosse o último dia, né? Fazer aquilo que você não fez, não é isso? E uma coisa botar na sua cabeça: Senhor, se eu pude fazer o bem e não fiz, eu pequei contra Deus, diz a palavra. Se eu puder fazer o bem e não fizer, eu estou errando. Eu me lembrei, meus irmãos, que agora no Dia das Crianças, eu fui lá no centro comprar os presentes, né? Dos netos e também aqui da loja. E eu me lembrei que eu cheguei em mais ou menos 3 lojas, né? Diferentes. E parece que só tinha eu na loja, porque as pessoas só vinham pedir para mim. Era um filho, era um monte de meninozinho junto, né? Pedindo um presente. O que é que ele dizia? Eu quero só uma bola, tia. Aí eu me lembrava de Jesus, né? Eu digo, se foi Jesus me pedindo, porque a Bíblia diz que quando eu dou um copo d'água a alguém, um prato de comida, uma roupa, eu estou dando para Jesus, né? E quem assistiu aquele filme Em Seus Passos, O que Faria Jesus, você vai ver como é interessante, muito bom. E todas as pessoas que me pediram nesse dia lá, né? Eu não neguei. Eu digo, não, tá bom, eu vou comprar para você, né? E a última que chegou até mim, ela disse assim: ô senhora, tanta gente na loja, não sei se ela já tinha pedido, né? E ela foi para mim e disse assim: ô senhora, eu queria uma boneca para minha netinha, eu não tenho condição de comprar. E ela, irmãos, escolheu a boneca mais simples. Era uma boneca grande, mas era uma boneca simples, né? Aquelas bonequinhas bem simples. Aí eu olhei assim para a vendedora, aí eu disse assim: oh meu Deus, eu já comprei tanto presente ainda agora, já doei tanto, né? Aí ela disse até assim: se a senhora for dar para todo mundo, a senhora está numa situação difícil. Aí eu me lembrei de novo: e se for Jesus me pedindo? Aí eu digo: tá bom, senhora. Ela me pediu umas 3 vezes, irmãos. Aí eu digo: tá bom, eu já ajudei muitos hoje, mas eu vou fazer para a senhora também, tá bom? Essa menina, essa senhora ficou tão grata, né? E eu fiquei com o coração aliviado, né? Fiquei com paz na minha alma, né? Porque se tem uma coisa que me deixa fora, que me deixa sem paz, é quando alguém me pede uma coisa que na hora eu não posso fazer, né? Então, meus irmãos, eu vou trazer uma reflexão, vou continuar trazendo uma reflexão para nós, para que nós vivamos hoje como se fosse o último dia. E sabe o que me veio na memória? Duas histórias. Primeiro me veio a história daquele homem rico, que ele estava acumulando muitos bens, né? E aí teve uma hora que ele falou assim, digamos que ele botou as pernas para cima, né? E falou assim: deita, né? Deita a minha alma, descansa, né? Descansa a minha alma. Digamos, vamos comer e beber, né? Vamos comer e beber, porque eu já ganhei muito dinheiro e tal, essas coisas, né? Eu já ganhei muito dinheiro, então agora é só relaxar, é só curtir a vida, né? E aí uma voz bradou e disse assim: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E para quem é a tua alma, né? Ou seja, essa história mostra que nós não sabemos o dia que nós vamos. Nós não sabemos, né? E exatamente porque nós não sabemos é que nós temos que estar preparados. Eu costumo dizer, irmãos, que todos nós somos falhos. Todos nós cometemos erro. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. E todo dia morre no mundo inteiro, cristão, não cristão, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que não acreditam, porque a Bíblia diz que assim como morre o justo, morre também aquele que não conhece a Deus. Ou seja, assim como morre o que não conhece a Deus, morre o justo também. Então, nós não sabemos o dia. Nós temos histórias de pessoas idosas que têm doenças incuráveis, que vivem pedindo a morte, mas não morrem. E nós vemos casos de jovens que têm uma vida pela frente, muitos jovens que estão comemorando a sua aprovação na faculdade, né? Saem para comemorar e de volta morrem em acidente, né, meus irmãos? Então, nós não entendemos esses mistérios. Por quê, né?
Então, para isso, por não saber o dia que a gente tem que estar preparado, não é isso? E nós temos também a história do rico e do Lázaro, a parábola do rico e do Lázaro, que mostra um homem rico que vivia desprezando as pessoas pobres. Ele não gostava de dividir o que ele tinha. E Lázaro era pobre, mas era um homem temente a Deus. E Lázaro tinha que ficar debaixo da mesa dele para poder pegar as migalhas que caía. Digamos que ele pedia, mas aí o rico dizia, não, se tu quiser comer, tu tem que ficar debaixo da mesa, que nem fica os gatos e os cachorros, né? Se alguém jogar um ossinho, alguma coisa, ele pega. Ou se escapulir com um pedacinho, ele come, né? E assim ficava o Lázaro. Irmãos, e um dia o Lázaro morreu. E a Bíblia conta que ele foi para o seio de Abraão, ele foi para o paraíso. Mas também aquele rico um dia morreu. E aquele rico foi para um lugar de tormento. E a Bíblia diz que quem estava lá no abismo dava para ver quem estava no paraíso e vice-versa. Só que no meio dos dois tinha um grande abismo, né? Que não podiam passar de um lugar para o outro. E de lá, aquele que negou a comida para o Lázaro estava com fome, estava com sede, né? A Bíblia fala que ele teve sede, que ele estava com sede, né? E a Bíblia diz que ele dizia, Pai Abraão, por favor, né? E pedia para o Lázaro para molhar um pouquinho o dedo, colocar na boca dele, que ele estava com muita sede. Não é isso, meus irmãos? E ele falou assim, não, os que estão daí não podem vir para cá, e os que estão daqui não podem ir para aí. Ou seja, cada um fez sua escolha em vida. O que é que nós vemos também com isso? Que a nossa escolha, onde nós vamos passar a eternidade, nós temos que tomar em vida, né? Nós não podemos fazer isso depois que a gente partir. Nós temos que fazer isso em vida. E qual é o único caminho para a salvação, meus irmãos? Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E diz a Bíblia que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Diz a Bíblia que aquele que me confessar diante dos homens, ele confessará diante de Deus. Aquele que me negar, ele também negará, né? Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ou com erro ou sem erro, não largue o Senhor Jesus, não. Porque muitas vezes a pessoa, ela erra e ela diz, eu não consigo ficar sem errar. Então, eu vou cair logo no mundo de uma vez. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Porque você errando, mas você se agarrando com a graça, é mais fácil de você permanecer na fé. Porém, se você se entregar, aí o mal, ele toma totalmente o teu coração, a tua vida, e te amarra ali que tu não consegue. Você quer voltar, mas você não consegue. Por isso que eu lhe digo, não se afaste da graça de Deus, não. Porque nenhum de nós podemos ser salvos por cumprir a lei. Estou sentindo a presença dele forte aqui. Nenhum de nós podemos ser salvos porque somos justos, porque fizemos o bem. Nós somos salvos pelo sacrifício que ele fez. Diz a palavra. A presença do meu Deus está forte aqui. Diz a palavra de Deus. Não é pelas obras que vocês são salvos, mas é pela fé em Cristo. Ou seja, eu sou salva pelo que ele fez. Não porque eu sou boa, não porque eu faço bondade, não. Através do que ele fez na cruz, eu escolhi fazer a bondade. Eu escolhi ser boa. Eu escolhi orar, eu escolhi buscar. Eu escolhi ajudar o próximo, eu escolhi orar. Por causa do que ele fez. Não que eu vou botar isso e dizer, eu sou salva porque eu subo ao monte. Eu sou salva porque isso, porque aquilo. Não. Né? Porque eu sou dizimista, sou ofertante. Não. Eu sou salva pelo que ele fez. Se não fosse ele ter feito isso, o véu não tinha sido rasgado. Eu não tinha acesso. Entendeu? Então, não é por isso que eu sempre digo, ó, se você se diz de Deus, se você se diz santo, não despreze as pessoas que não conhecem a Deus. Ou seja, quanto mais santo você é, mais você tem que amar as pessoas. Não desprezar, não se achar mais do que os outros. O fulano está nas trevas, né? Está na lama, não posso me sujar. Não, nós temos que ter humildade. Nós temos que ser que nem o nosso mestre. Nós temos que ir lá. Nós temos que ir lá para resgatar as pessoas, sem estar acusando, do mesmo jeito que o mestre fazia.
Você não vê o mestre indo lá acusar ninguém. Você vê, ele vai lá e diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vai, né? Os teus pecados estão perdoados. Lá no ladrão na cruz, ele não disse assim: não, primeiro tu vai ter que passar por um processo, né? O ladrão na cruz, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor Jesus não disse assim: rapaz, mas tu roubou a tua vida inteira, tu matou não sei quem, tu fez isso. Não, né? Tu roubou tantas pessoas. Não, ele disse assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, né? Então mostra que se eu e você, no nosso dia a dia, se voltar para Deus com arrependimento sincero, mesmo com pouca força, né? Mesmo se arrastando, mas o Senhor Jesus, ele nos perdoa. E é ele que nos fortalece. A Bíblia diz que o justo cairá tantas vezes, mas o Senhor é que levanta, né? E a pessoa que está firme, que fica julgando quem está fraco ou quem está caído, diz a Bíblia assim, ó: aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia, né? Você que está de pé tem que ajudar o que está fraco, tem que pegar ele e levantar, não terminar de matar. Tem que ajudar o que está fraco, sustentar ele. Amém? Então, voltando aqui para o Lázaro, Lázaro olhava para o rico olhava para Lázaro, e o Lázaro estava lá no bem bom, estava lá gozando da boa vida né, que tem no paraíso. Acabou o sofrimento de Lázaro. Agora a alegria será eterna, assim também como o sofrimento será eterno, né? E ali ele pedia: ô mestre, deixa eu ir aí, deixa eu ir. Eu não podia passar. Ele estava tão desesperado, irmãos, por estar naquele lugar, que ele falou o quê? Senhor, deixa pelo menos eu avisar minha família que existe esse lugar, né? Para elas poderem viver uma vida no temor, né? Fazendo bem às pessoas. E aí ele disse assim: não dá certo não. Quem está por cá não pode passar para aí. E outra coisa, lá está Moisés e os profetas, lá está as pessoas que pregam a palavra. Então eles que acreditam naquilo que está sendo pregado, né? E hoje em dia, meus irmãos, nós não temos só um Moisés pregando, um Josué. Nós temos pregadores. Toda hora quando você abre o Facebook, Instagram, rádio, TV, você vê um pregador falando. Aí você diz assim: ah, pastora, mas tem um bocado que são ladrão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que o evangelho ele deve ser pregado. Seja ele por vanglória, seja ele por interesse, por dinheiro, seja ele como que for, mas vai ser pregado. A prestação de conta vai vir, mas o evangelho tem que ser pregado. Então olhe para Jesus, né? Olhe para Jesus, não fique fazendo que nem Pedro, olhando para a tempestade, olhando por defeito dos outros, não. Olhe para o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. E diz a Bíblia também, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Se você for orar, se você vai orar, você tem que orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Foi Ele que deu a vida por você. Foi Ele que derramou o sangue por você. Então, Ele é o caminho, Ele é o único jeito. É a única ponte que nos leva ao céu. Amém? Então, vamos orar agora. Com essa parábola, eu quero dizer para vocês que existem dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da luz e o caminho das trevas. E eu quero finalizar dizendo que somente em vida, a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer somente uma vez, vindo depois o juízo. Então nós não podemos deixar para servir a Deus ou deixar para tomar a decisão depois que morre. Nós temos que tomar em vida. Amém? Então fica essa reflexão, porque geralmente quando morre uma pessoa assim, a gente para mais para pensar nesse negócio, que a gente nunca se acostuma, né? Que é a morte. Mas diz a Bíblia que aquele que crê no Senhor Jesus nunca morrerá. Aqueles que acreditam no Senhor Jesus, eles não morrerão, eles passarão da vida para a morte, né? E aqueles que não acreditam também não vão morrer, só que não vão ficar num lugar bom não. A Bíblia diz que é um lugar de tormento, onde o bicho nunca morre, né? É um lugar de tormento eterno.
Então, hoje é o dia de decidir, né? Diz a palavra de Deus que o Senhor bate a porta do teu coração. Se alguém abrir a porta do seu coração, Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ou seja, se alguém permitir a entrada dele, ele entra. Porque ele te deu livre arbítrio de escolher o que você quer. Ele diz assim, eis que põe diante de você o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas ele ainda diz, escolhe, pois, o caminho da bênção. Ainda dá uma sugestão, né? Escolhe, pois, o caminho da bênção. E diz mais a palavra de Deus, que o caminho da luz, o caminho do Senhor Jesus é apertado, é estreito. Tem tribulações, tem adversidade, tem humilhação, tem sofrimento. Porém, diz a Bíblia que aquele que perder a sua vida aqui vai achar a vida lá. Muitas vezes a pessoa diz assim, tu não aproveita a tua vida, né? Tu não está vivendo a tua vida. Mas a Bíblia diz que aqueles que não estão vivendo a sua vida aqui, vai viver a vida de Deus lá. Porém, a Bíblia diz assim, o que adianta eu ganhar a minha vida aqui? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e aí no final eu perder a minha alma, né? Então é melhor eu estar com Jesus, mesmo que no sofrimento, na angústia, mas depois eu vou ter uma vida eterna com Deus para sempre, né? Então, como disse aquele homem, não, eu tenho muitos bens, eu vou, né, aproveitar a vida e aí. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você. De que adianta eu e você trabalhar tanto, né? Juntar tanta coisa na terra, se nós não vamos levar nada? Pastora, a senhora está proibindo nós de estudar, de trabalhar? Não. Você pode ter a riqueza que você quiser. Eu posso ter a riqueza que eu quiser. Porém, a fama que eu quiser. Porém, eu não posso esquecer, né, de que eu tenho uma alma. E que eu vou ter que ir para algum lugar. Né? Eu vou ter que ir para algum lugar. E isso eu tenho que fazer em vida. Então, eu posso ter dinheiro, eu posso ter prosperidade. Eu não posso botar isso em primeiro lugar. Pastora, a senhora está condenando a moça? Não, jamais. Quem sou eu? Não. Também não estou falando contra ela. Eu estou usando o que aconteceu com ela e com os companheiros dela para a gente meditar no que Salomão disse aqui. Porque é uma coisa que me tocou muito, sabe? Meu coração ficou muito triste. Muito mesmo, você nem imagina, né? Como é que eu fiquei triste. São almas, são pessoas que se vão cedo, que deixam famílias, né? Então, meus irmãos, fica a nossa meditação. O destino da alma de cada pessoa, só o Senhor Jesus sabe. Não cabe a nós abrir o julgamento, dizer para onde é que foi, isso não cabe a nós. A gente não sabe o que a pessoa fez antes de morrer. A Bíblia diz que o ladrão na cruz, na hora da morte, ele lembrou do Senhor Jesus. Então isso não cabe a nós, tá bom? De quando alguém morrer, dentro da igreja ou fora da igreja, não cabe a nós dizer, o fulano está com Deus. Fulano está... Nós não sabemos. Então, ou então abrir a boca precipitadamente e dizer, olha aí, estava no mundo, olha aí, tá... Não, gente, não cabe a nós isso, viu? Não cabe, a gente não conhece a vida de ninguém. Então a gente tem que ficar na da gente, cuidar da gente, entendeu? Cuidar da vida da gente. Cuidar da nossa salvação, entendeu? E pegar o que aconteceu e trazer para nós e dizer, Senhor, essa moça nunca imaginou que ia fazer um show e ia morrer. Então a gente também tem que pensar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, né? E usar a nossa vida para ajudar outras pessoas a estar em comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz assim, como eu já falei, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né? Eu entrarei e cearei ele e ele comigo. Então eu vou fazer uma oração agora. Se você estava se sentindo distraído, porque eu confesso a vocês, meus irmãos, que o inimigo, ele perdeu a salvação dele, né? Ele nunca mais vai ter a salvação. Então, o que ele mais quer tirar de nós é a salvação. Então, o que ele faz? Ele coloca muitas coisas no nosso caminho para poder tirar nós do caminho, para tirar nós do foco, né? E nos últimos dias com a internet,
ele tem destruído muitas vidas, ele tem colocado pessoas longe da presença de Deus. E se você nesta noite se sente assim afastado da comunhão com o papai, sente que não está orando mais como antes, que tem passado mais tempo na internet, se você passa tempo na internet com as coisas de Deus aprendendo, né? Tudo bem, aprendendo alguma coisa que vai edificar, tudo bem. Mas se o inimigo tem te oferecido muita coisa aí para estar te afastando da comunhão, para fazer você perder tempo, e você sente nesta hora que deve se voltar para Deus, que deve se, né, estar mais perto do Senhor, eu vou orar por você. E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. A Bíblia diz que há festa no céu quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Ah, pastor, mas eu não faço nada de errado. A Bíblia diz que todo mundo é pecador. A Bíblia diz que nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Então, a pessoa, a criança, ela já nasce já com pecado, né? De Adão. Apesar das crianças serem salvas, mas elas já nascem com aquela natureza pecaminosa de Adão, por natureza. E assim como entrou o pecado por Adão, entrou a vida eterna pelo Senhor Jesus. Amém? Então, se você nesta hora deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, deseja fazer uma aliança, deseja se voltar mais para Deus, porque você se sentia mais afastado, você estava numa situação aí que o adversário estava te acusando. Eu sei que o Senhor está falando contigo. Tu estava numa situação em que o adversário estava te acusando, tu estava fazendo umas coisas que estava te deixando de cabeça baixa, desanimado, né? O inimigo te acusando, tu fez isso, tu fez aquilo, é melhor tu se afastar de vez. E aí você foi deixando de orar, foi deixando de ter a comunhão com o Senhor, mas o Senhor está aqui nesta noite para te resgatar. O Senhor está aqui não para te acusar, mas o Senhor está aqui para te abraçar. Que nem abraçou o filho pródigo, que nem abraçou aquele ladrão na cruz, que nem abraçou o cobrador de imposto, a Maria Madalena, a mulher adúltera, a prostituta, né? Ou seja, abraçou Pedro, que negou ele, entendeu? O Senhor Jesus, ele é benevolente, ele é paciente, ele é misericordioso. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu quero te apresentar a família dessas pessoas enlutadas. Não só, papaizinho, dessas pessoas que morreram, que são conhecidas, mas eu quero te apresentar nesta noite todas as pessoas enlutadas, meu Pai, que perderam alguém por coronavírus, perderam alguém por câncer, para um acidente, seja lá qual for a maneira, Senhor, que essa pessoa perdeu um parente. Eu oro nesta hora para que o Senhor visite, porque eu sei como é essa dor. Eu já perdi pessoas conhecidas e eu sei, pessoas da família, eu sei como é essa dor. Então, meu Pai, eu quero te pedir que tu console essa pessoa que nesta noite está angustiada, que nesta hora está com a dor no coração que parece que não vai passar, uma angústia, meu Pai. Eu quero orar por essas famílias enlutadas. Eu quero orar por essas famílias que estão com alguém internado no hospital. Eu quero orar, meu Deus, por essa pessoa que está com seu filho, seu parente no presídio. Ou então que está com seu filho nos vícios, ou que está com seus filhos desaparecidos, que não tem notícia. Eu quero orar, meu Deus, também por essa mulher que nessa hora se sente só, porque o seu marido não está com ela, porque foi embora com a amante. Eu quero orar também por esse homem, que a esposa foi embora com a amante. Oh, meu Pai, ajuda o teu povo nesse mundo que é tanto sofrimento. O Senhor é a luz, o Senhor é a nossa luz. E eu te peço, papai, tem misericórdia de nós. Por favor, visita agora cada um, meu Pai, e dá a paz, dá o conforto. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro também por essa pessoa que sente no coração um desejo de se aproximar do Senhor, de se voltar para ti. Eu oro por essa pessoa que nesta noite ela está entregando a sua vida ao Senhor e ela pede perdão. Oh, Jesus, me perdoa, meu Deus, porque eu vivi a minha vida e não estava vivendo a tua vida. Eu estava vivendo, negligenciando a tua presença, te desprezando, meu Senhor, não dando importância às tuas coisas, só me importava com a minha própria vida.
E eu quero te pedir que me perdoe, Senhor. Essa pessoa que outrora estava na presença do papai, mas que foi deixando também, Senhor, se deixando levar. Mas nesta noite ela está arrependida, ela quer fazer diferente. E ela vai prometer não para a pastora, e também não vai prometer para ti não, ela vai prometer para ela mesma, ela vai botar dentro do coração dela, né? Porque muitas pessoas prometem e não cumprem. Ela vai colocar dentro do coração dela, que vai manter a comunhão dela contigo, independentemente da situação. Mesmo que essa pessoa venha fracassar, mesmo que ela venha errar, mesmo que ela venha estar na tribulação, no deserto, mas ela vem estar em comunhão contigo, papai. Em todos os sentidos, em todas as situações, ela venha estar em comunhão contigo, esperando, meu Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Papai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, meu Senhor. Escreve, meu Pai, o nome de cada um de nós no teu livro, Senhor, e não deixa sair de lá. Manda o teu Santo Espírito, meu Senhor, para nos fortalecer, para nos convencer, para nos ajudar. Manda também os anjos do Senhor para estar ao redor de nós e da nossa família, para nos proteger de todo mal, Pai. No nome do Senhor Jesus. Para você que está doente, que está com algum problema, bota a mão aí no lugar da enfermidade. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora toda doença, toda enfermidade, toda tristeza, toda depressão, todo o mal, meu Pai, que seja arrancado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para você que estava dizendo, Senhor Jesus, se o Senhor está comigo, fala comigo. O Senhor está contigo. O Senhor não perdeu o controle da sua situação. Só permaneça na fé. Aí você diz assim, mas está doendo, Senhor, não estou aguentando. Mas o Senhor Jesus sofreu por você. Então permaneça firme, porque Ele não desistiu de você. Não vai desistir também dele e da sua própria alma. Não desista. Mantenha-se firme na fé. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então receba aí agora a paz. Isso. Receba a tranquilidade. Receba a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? E receba também o conforto do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite na paz do Senhor.